observamos. Depois nós vamos para o capítulo 43 e leremos juntos, do 1 ao 9. Então pode deixar sua Bíblia no 43 de Ezequiel. O que é que está acontecendo? Depois de todas as visões e profecias dadas por Ezequiel a Jerusalém, ao povo no exílio, às nações inimigas do Senhor, ele agora volta os seus olhos para a escatologia, para o final dos tempos, né? Então, para a Nova Jerusalém. Quando a gente se refere a Jerusalém ou Nova Jerusalém nas Escrituras, há um entendimento errado do povo e de algumas denominações. Como assim um entendimento errado? Por exemplo, não é incomum você observar aí algumas denominações, algumas igrejas, idolatrando um estado, uma região, um solo, que é o solo do país de Israel. Então, veja, nós não adoramos e não temos uma observância ao Estado de Israel, mas o que nas Escrituras significa Israel ou Jerusalém. E o que é que significa Israel? Israel é o povo de Deus. Então, o povo ao qual Deus trabalhou ali no Antigo Testamento, ele apontava para um povo pleno, que somos nós, em todo o mundo, todos os crentes em toda a face da terra. Esse é o Israel de Deus. E isso Paulo vai tratar em suas cartas, Jesus também vai tratar isso. Então veja, ele vai dizer que nem todo israelita é de fato povo de Deus. Nem todo de Israel é de fato israelita. Nem todo que está ali é de fato povo de Deus. Então quem é o povo de Deus? Aqueles que observam os seus mandamentos, aqueles que têm Cristo como seu Salvador. Esse é o povo de Deus. Então, eu posso ir lá em Jerusalém? Você pode ir, pode visitar, é um passeio bom, ver lá os locais onde Jesus andou e tudo, mas não como um local místico ou como uma terra santa, assim, fora do comum. O mesmo solo de lá é o mesmo de Itaporanga. Deus que está aqui também está lá, como está no Japão, como está na Alemanha, como está em todos os lugares. Então, quando nós falamos de uma nova Jerusalém, não é que Jerusalém, lá no estado de Israel, vai ser restaurada, como os judeus acreditam, a maioria. A nova Jerusalém é a nova cidade a qual nós aguardamos na vinda do Senhor. Então, essa nova Jerusalém é para onde nós estamos caminhando, todos os crentes de toda a face do mundo. Então, Ezequiel começa a trabalhar nessa escatologia, nesse entendimento dos finais dos tempos, né? Olha, vocês foram tirados da terra de vocês, por quê? Porque vocês fizeram aquilo que não agradava o Senhor. Vocês, no templo, fizeram sacrifícios que não agradavam o Senhor, vocês chegaram até a sacrificar os filhos de vocês. Vocês observaram as nações inimigas de Deus e trouxeram a cultura inimiga de Deus para dentro da casa de Deus. Vocês fizeram alianças que o Senhor não se agradou. E o Senhor fez o quê? Disciplinou vocês como? Levando vocês cativos por outras nações. Essas outras nações também se ensoberbeceram, desprezando o Deus verdadeiro, e elas também pagarão. Porém, há um remanescente fiel, e esse remanescente fiel verá a nova Jerusalém. É isso que Ezequiel está tratando. Então, Ezequiel ele começa a dar esperança para aquele povo que estava vivendo em cativeiro. Um povo que por muitos estavam sendo escravos, outros muitos foram como escravos, mas acabaram prosperando lá na Babilônia e no país que os tinha dominado. Mas, de toda forma, eles se lembravam daquela velha pátria. Há salmos que vão tratar isso, os profetas vão tratar isso, deles sempre se lembrando da sua antiga casa. Não há local como o seu, né? Então, Ezequiel trata para esse povo que está sofrendo de um futuro glorioso. Olha, haverá um tempo em que a gente retornará para a Nova Jerusalém, e lá haverá prosperidade, lá não haverá muros, lá você não vai ter que se preocupar com nada, porque Deus estará conosco. Então, ele fala principalmente dessa cidade sem muros e
a gente observou o primeiro capítulo do nosso livrinho, e ele demonstra ali um detalhamento da visão de Ezequiel, como nós temos um Deus detalhista, um Deus que se preocupa com cada detalhe, é um Deus zeloso com suas coisas. Então, isso nos chama a não sermos relaxados com as coisas de Deus. Às vezes a gente já vive uma rotina religiosa por muito tempo, desde pequenininho, e a gente passa a ver o domingo, passa a ver as coisas do Senhor, simplesmente por tradição ou como já fazíamos. Mas nas Escrituras, se você for ver Levítico, Números, Deuteronômio, Ezequiel, você for ver ali quando o Senhor descreve suas coisas, ele é muito detalhista. E ele demonstra esses detalhes a Ezequiel através de uma visão. Olha como vai ser meu templo. E aí cada detalhe é centímetro por centímetro medido. Se a gente observar os capítulos 40 a 42, a gente vai ver esse Deus detalhista de cada parte. E aí isso nos chama a também observarmos que nós não adoramos a Deus e nós não fazemos nossos atos religiosos segundo o nosso querer, mas segundo Deus nos exige que façamos. Deus, ele demonstrou uma forma de culto e é essa forma de culto que nós seguimos. Por quê? Porque ele descreve o que ele quer. Quando ele vai descrever o tabernáculo, olha, eu quero que vocês construam um tabernáculo para mim. O que é que ele faz? Ele detalha centímetro por centímetro do tabernáculo. Depois você pode ler. Quando ele vai dizer, olha, eu quero que construa um templo para mim, para a minha presença estar neste templo. Ele diz, Senhor, e como deve ser o templo? Não, vocês que resolvem aí como é que faz o templo, a cor que vocês querem, o tamanho. Isso aí eu não me importo não. Ele fala assim? Não, o que é que Deus fala? Centímetro por centímetro de como eu quero que seja o templo. Quero que vocês façam uma arca da aliança. Para quê, Senhor? Para a minha presença estar nela. Vocês guardarem as coisas. Aí ele, Senhor, e como é que tem que ser a arca da aliança? Não, vocês que decidem, isso aí não importa não. Ele fala assim, não. Ele detalha centímetro por centímetro de como eu quero que seja a arca da aliança. Então, as coisas, Deus, ele tem zelo por suas coisas. É um Deus santo e um Deus zeloso. Então, da mesma forma, temos que ser nós com as coisas de Deus. Aí nós avançamos um pouco, capítulo 43. Vamos ler do 1 ao 9, de forma alternada. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos. Agora lancem eles para longe de mim as suas prostituições e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então o Senhor aqui fala de uma habitação eterna. Veja, há um progresso da revelação nas Escrituras
e um progresso da presença do Espírito Santo de Deus. Veja, como Deus ele habitava com o seu povo no Antigo Testamento. Se você depois for dando uma folheada no Antigo Testamento e depois passar para o Novo, você vai ver uma progressão da ação do Espírito Santo. Você vai ver como o Espírito Santo agia e como ele age, a promessa que o Senhor dá em sua palavra. Veja, no Antigo Testamento, onde estava o Espírito Santo? O Espírito Santo, em alguns momentos, a presença de Deus, Deus estava no tabernáculo, Deus estava no templo, Deus estava ali na arca representado. E o Espírito Santo agia como? O Espírito Santo agia por meio dos profetas, ele vinha um profeta e o profeta falava. O Espírito Santo agia por meio de sonhos, o Espírito Santo agia por meio de alguém especificamente, mas o Espírito Santo de Deus, neste momento, ele não está em todo o povo. O Espírito Santo, ele não está no povo, ele está em algumas pessoas específicas. Aí o que é que acontece lá no Novo Testamento, que o Senhor promete? Eu tenho que ir para enviar a vocês um Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Aí lá em Atos 2, o que é que vai acontecer? Eles vão estar reunidos, os discípulos, e o Espírito Santo desce sobre eles. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar onde? Dentro de nós. E nós somos templo do Espírito Santo. Então, veja, o que acontecia no Antigo Testamento de forma individual, hoje acontece de forma coletiva. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava onde? No templo. E hoje quem é o templo? Não é aqui a Igreja Presbiteriana em Itaporanga, não é esse tijolo. O Senhor não está aqui atrás dessa porta, como era antes, né? E só eu poderia entrar. Onde é que está o Senhor? Dentro de mim, dentro do seu Antônio, dentro do Denner, dentro do Adson. E aí nós juntos somos templos do Espírito Santo. Então veja, todos nós carregamos essa presença. Aí já é a plenitude do Espírito Santo? Não. Haverá um momento, então, que nós habitaremos com o Espírito Santo. O Espírito Santo será pleno. Ele estará em todo lugar, não somente dentro de nós, mas em todo o ambiente. E aí é na nova terra, aí é no porvir, depois que Cristo voltar. Então veja a progressão. Primeiro o Espírito Santo vai agindo de forma individual, em locais individuais. Hoje ele age no meio de todos os crentes, ele está habitando em nós. Depois ele habitará plenamente. Então é dessa plenitude, é dessa habitação plena que o Senhor está apontando. Veja, nós não veremos o Senhor no céu, ninguém nunca viu a Deus Pai, nem nós nunca veremos. Por quê? Porque Deus é Espírito, mas nós veremos Cristo e estaremos com o Espírito Santo. Então, quando ele fala dessa que habitará com nós, sua presença estará com nós, é a presença do Espírito Santo que estará plenamente com nós. Então, a glória do Senhor, ela enche o templo e ele aponta para essa habitação permanente. Veja, antes o Senhor mudava, né? Na cabeça do povo de Israel, o Senhor estava no tabernáculo. Aí o que é que acontecia com o tabernáculo? Eles desmontavam o tabernáculo, andavam eram civilizações que eram itinerantes, né? Eles ficavam andando no deserto, o povo de Israel, antigamente, antes de ter o templo. Então eles andavam e levavam o tabernáculo desmontado. Eles paravam no lugar, aí eles abriam as estacas, igual um circo. Aí levantavam o tabernáculo e lá faziam suas coisas. Então veja, o Senhor estava habitando em um local que não era permanente. E agora o Senhor aponta para uma habitação permanente. Eu estou no templo, o templo foi destruído, cadê o Senhor? Aí Ezequiel escuta o Senhor lá em uma terra distante, lá na Babilônia. E aí ele começa a entender que o Senhor não está preso a um local, a um território. O Senhor não está preso ao Estado de Israel. O Senhor é Senhor de todo o mundo. Mas aí o Senhor diz, olha, eu terei uma habitação permanente e de lá não sairei. Eu fincarei meus pés lá, né? Então isso demonstrava que o povo não iria mais precisar fugir, que o povo não ia ser mais levado cativo. É isso que está significando. Olha, nós não sofreremos mais. Aí nós vemos um paralelo com isso, eu já disse, mas vamos ver os textos.
lá em Êxodo 40, 34, que o estudo do nosso livrinho mostra. Alguém pode ler? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, demonstrando essa mesma glória que Ezequiel está vendo lá, enchendo o templo, ela aconteceu também no tabernáculo, a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. E também lá no templo de Salomão, mesma coisa, dessa visão que Ezequiel tem, não era algo novo para o povo de Israel, quando iria ler ou escutar isso que Ezequiel estava falando, mas eles iriam se lembrar de uma perfeição que já ocorreu lá. Alguém pode ler segundo livro das Crônicas 7, 1 a 3? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então veja, quando Ezequiel vai falar disso, que a glória do Senhor encheu o templo, ali a visão que ele estava tendo, quando o povo escutou isso, quando o povo leu depois os escritos, eles observavam esses textos mais antigos. Então eles se lembravam dessa glória. Aquela glória que aconteceu no tabernáculo, aquela glória que aconteceu ali com Salomão. E veja, isso é impressionante para nós. Por quê? Porque quando o texto ele aponta para a glória do Senhor, Senhor em um local, quando o Senhor estava ali atrás do véu, quem poderia entrar? Só poderia entrar uma pessoa. Aquela pessoa tinha que estar totalmente de bem com Deus, tinha que estar ali com tudo certinho, e ela ainda ia com a corda amarrada para, se alguma coisa acontecesse, o povo não entrar, puxar, né? Se ele morresse lá dentro, por causa da glória de Deus, eu vou entrar ali, Deus está ali, eu vou entrar para falar com Deus, para fazer a oferta para vocês e tudo. Aí eu morro, aí ninguém pode entrar para tirar meu corpo. Aí o que é que eles faziam? Puxava por uma corda. Só que isso é tão maravilhoso, porque Cristo morreu e o que é que aconteceu? O véu rasgou. E agora Deus habita em nós. Então veja, o que os antigos, o que o pessoal lá do Antigo Testamento mais desejavam, que era estar diante de Deus, agora nós temos em plenitude. Nós temos na gente, habitando em nós aquele Espírito ao qual sua glória não podia ser vista, ou que o povo se prostrava. E às vezes a gente lê e diz, olha que coisa maravilhosa, mas essa coisa maravilhosa está dentro de você. É essa visão que Ezequiel tinha. É isso que eles desejavam lá no exílio. Eles desejavam o que hoje a gente tem e por vezes a igreja deixa de dar valor. É igual uma criança que é doida por Hot Wheels. Ela é doida por Hot Wheels, você dá um, ela gosta, você dá dois, ela gosta. Aí quando ela já tem ali 30, aí para ela não tem mais graça. A mesma coisa, o que nós temos assim o Espírito Santo para nós usarmos e usufruirmos, a promessa que Jesus deu, olha, eu vou, mas vou deixar o Consolador, quer dizer, eu estou indo, mas o que vai confortar vocês é vocês terem o Espírito Santo. Aí hoje a gente tem, mas não... É como se aquilo ali para a gente não tem tanto sentido, ou não agrada, mas é aquilo para esse momento que o povo do Antigo Testamento aguardava. E aí nós
esperamos por ainda um maior, que é quando Jesus voltar e a gente ter a plenitude do Espírito Santo. Que aí nós teremos plenamente, seremos santos com Ele, habitaremos com Ele, né? Então, 3 símbolos principais que a gente vê. O retorno da glória de Deus, aquilo que foi perdido para os israelitas, que era por causa da destruição do templo, a perca do local deles. Então Deus volta do Oriente, Deus está lá com Ezequiel e com o povo, então é o retorno dele para a terra de Israel. Lá em Ezequiel 43:5, que nós lemos: o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então Ezequiel está tendo uma visão daquele antigo templo, o templo que ele tanto desejava, né? Como eu já disse outras vezes, ele é da família sacerdotal, então ele aguardava servir no templo. Ele não serviu no templo lá em Jerusalém, mas ele viu o templo perfeito e a glória do Senhor lá. A mesma aparência que as visões anteriores, a gente abre lá em Ezequiel 1, a gente vai lembrar disso que ele fala, né? Ezequiel 1. A gente vai ver essa visão que ele diz aqui no 43, no rio Quebar. Ele diz que tem essa mesma visão, ele vê essas mesmas coisas, a glória do Senhor, ele vê esse ser. Se a gente vê o 1:10, a forma dos seus rostos era como de um homem, à direita os 4 tinha rosto de leão, à esquerda rosto de boi, também rosto de águia, todos os 4. E então ele tem essa mesma aparência, ele vê essas mesmas coisas que ele viu lá no começo, ele volta a ver. E o Senhor, ele também demonstra, como eu falei, a sua habitação permanente. E nessa habitação permanente não terá mais pecado, todo pecado é extinto. Por quê? Porque o Senhor não habita com o pecado. Não tem como as trevas habitarem onde tem luz. Então, onde está o Senhor, não haverá mais pecado. É dessa nova habitação também que o Senhor se refere. Ele vai demonstrar isso dos versos 7 a 9, lá do capítulo 43. Ele diz: filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. Então é onde ele fincou os seus pés, né? Aí ele diz no 8: pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim as suas prostituições e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então é como se Deus afastasse o pecado de todo o povo e agora ele habita naquele local. Então aqui aponta para uma purificação. Veja, Deus nunca poderia habitar com a gente. Deus está aqui, eu não estou falando da onipresença de Deus, mas eu estou falando ao contrário, então, que aí o entendimento é melhor. Nós não poderemos habitar com Deus sendo nós pecadores, porque Deus não habita com o pecado. Se, vamos supor que houvesse aí uma trombeta, e aí Deus viesse aqui por meio de nós, Deus entrasse aqui, e nós não fôssemos justificados, o que é que aconteceria? Deus pisou aqui, a gente pegava fogo e virava pó. Hã? No Santo dos Santos? Eles se amarraram na corda porque às vezes eles não tinham se purificado. É. Se purificar primeiro, usar as vestes. Tinha que pagar ali seus pecados com a purificação. Porque às vezes eles se amarravam porque às vezes poderia ter esquecido de alguma coisa. E aí morria. Então daí alguém tirava ele. Ele tinha que usar as vestes necessárias, o vinho, que eles usavam as vestes. Sim. É isso mesmo. Então, tinha que haver essa purificação para estar na presença de Deus. E aí, vamos supor, se Deus entrasse aqui, o que é que acontecia com a gente? Se nós não estivéssemos purificados, justificados, nós seremos consumidos por causa da sua presença, da sua glória. Simplesmente a pessoa evaporava. Por quê? Porque é um Deus santo. A gente não tem como medir quem é Deus.
na nossa mente, porque nossa mente é muito pequena para o tamanho de Deus. Como é que a gente conhece Deus? Através das Escrituras. Mas nós não conseguimos, assim, imaginar plenamente Deus. Então, Ele é um ser totalmente santo. Então, Ele não convive com o pecado. E aí, então, um pecador adentra na presença de Deus, o que é que acontecia? Caía morto, morria, fulminado. E aí, o que é que aponta para isso? Olha, vocês vão habitar comigo e não haverá pecado. Há uma purificação de todo mundo. E da onde vem essa purificação? De Cristo. O sangue de Cristo é que nos lava, é o que faz o que o presbítero José falou, é o que nos lava e nos purifica. Por isso, quando somos lavados pelo sangue de Cristo, por isso que o Espírito Santo habita em você. Porque se você não for lavado pelo sangue de Cristo, não for purificado, não for justificado pela obra redentora de Cristo, o Espírito Santo não pode habitar dentro de você. Então quando Cristo me lava, eu sou santo, eu não tenho mais pecado? Não, você tem. Mas Deus passa a te ver através do sacrifício de Cristo. Ele passa a te ver ali com escrito de dívida pago. Então nós somos santos lutando contra o pecado, em processo de santificação. Mas Deus já está nos vendo no final, como plenamente santos. Mas até Cristo retornar, nós estamos ali lutando contra o pecado, nós estamos nos santificando. Mas justo nós já somos. Eu peco, você peca? Peca. Mas Deus já nos vê como justificados. Entendeu? Esses pecados trazem consequência? Trazem. Esses pecados, eles afrontam o nosso Deus? Afronta. Por isso que a gente odeia o pecado. Porque nós somos pequenos cristos, nós somos filhos de Deus e quando nós pecamos, nós aborrecemos nosso bom Pai. Entendeu? Então é como se nós tivéssemos, não se compara nunca a um pai terreno, mas é como se nosso pai terreno desse um presente muito bom para a gente e aí a gente falasse assim, recebesse de uma forma ingrata. E aí fica aborrecido o pai. Então, sempre que nós pecamos, isso é uma afronta contra um Deus, um Pai tão bom para a gente. Por isso que o crente, ele abomina o pecado, porque é uma afronta a Deus. Então, aí é justamente o que o presbítero falou, nós podemos observar também na Escritura, isso é importante. Tudo no Antigo Testamento, para nós, vai apontar para uma revelação no Novo Testamento. Então, por exemplo, por que era feito um sacrifício de um cordeiro perfeito? Aí o pessoal judeu vai dizer, não, para pagar os pecados. E por que vocês não fazem hoje? Porque o templo foi destruído, eles, né? Nós entendemos que aquele perfeito cordeiro apontava para o quê? Para o perfeito cordeiro Jesus Cristo que ia ser imolado. E o templo? O templo aponta o quê? A glória de Deus, a presença de Deus. A gente precisa construir o templo de Salomão? Não. O templo somos nós, isso aqui é tijolo. A gente zela pela casa de Deus, por quê? Porque é onde a igreja de Deus se reúne. Então nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Por esse banco é onde nós nos reunimos, é onde a gente se encontra. Se fosse embaixo de uma árvore, como em lugares da África, em lugares do sertão, mesma coisa. Deus iria estar lá do mesmo jeito. Se for num porão, na igreja perseguida, na China, no tempo em países comunistas, mesma coisa, Deus está lá do mesmo jeito. Por quê? Porque a igreja somos nós, cada um de nós é um tijolinho. Então veja, a glória de Deus hoje habita em nós, ela não habita em um local. Então as coisas do Antigo Testamento, quando você estiver lendo, elas vão ser reveladas no Novo Testamento. Os animais impuros, o que é que apresentavam? A impureza do povo. Aí depois ele demonstra ali a Pedro, a Paulo, que aquela impureza era demonstrando as pessoas puras e as impuras, o povo de Deus e o povo que não é de Deus. E agora vocês têm que ir pregar aquele povo que antes era impuro, para que eles se convertam. Então, tem todas essas questões que nós vamos observando. Então, quando Ezequiel ele está falando ali da glória de Deus no tabernáculo, da glória de Deus no templo, dessa habitação permanente, os pecados afastados, ele está demonstrando ali nós, a vida que estamos vivendo. Então, no mais para frente,
é como habitar com um Deus santo, ele fala, né? Após o tabernáculo, Deus deu leis civis, morais e cerimoniais. Vamos lá em Números 1 a 10. A gente pode, é o livro todo de Levítico, ele vai apontar na nossa revistinha, e também Números. Do capítulo 1 ao 10, eu vou pegar aqui uma parte. Vamos ler aqui. Eu vou ler só algumas partes para a gente entender essa questão. Se você for ver Levítico todo e Números e também alguns outros textos do restante de Números e Deuteronômio, você vai ver que o Senhor vai dando leis. Êxodo também, os 10 mandamentos, o Senhor dá as leis. E aqui no verso 6, por exemplo, lei do nazireado. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Então o Senhor vai dando leis ao seu povo que eles devem seguir. Algumas dessas leis nós ainda observamos, algumas não. Por exemplo, as leis civis. Você vai ler isso é interessante falar para entendimento de muitas e muitas coisas. Você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver diversas e diversas leis, muitas mesmo. Aí você vai ver leis civis. O que são leis civis? Por exemplo, no nosso país nós temos uma lei civil. É proibido fazer isso, é proibido estacionar, é proibido fazer aquilo, é proibido isso e outro. Nós observamos as leis civis do nosso país. Nós não observamos as leis civis da Rússia. Nós não observamos as leis civis do Chile. Nós observamos as leis civis do Brasil. Mas então, quando nós olhamos algumas leis que eram para o país de Israel, aquilo ali ficou como ensinamento para nós de alguma coisa. Mas nós não devemos observá-las como se nós vivêssemos em Israel daquele tempo, de 3, 4 mil anos atrás. Entendeu? Aí as leis morais. As leis morais nós observamos. Elas estão resumidas ali nos 10 mandamentos. E as leis cerimoniais nós não observamos. Por quê? Porque elas foram cumpridas em Cristo. Então, matar um cordeiro, se lavar, se purificar, uma mulher com fluxo de sangue tem que ficar afastada. Nós não observamos porque são leis cerimoniais. Leis civis é do povo, do Estado. Nós observamos as leis brasileiras. Uma coisa que é muito interessante, da polêmica em falar, por exemplo, uma lei civil. Se eu mandar observar as leis civis, aí lá em Romanos ele vai tratar, que a gente deve observar as autoridades e tudo. E aí eu gosto de resumir essa questão assim nas coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Então, por exemplo, você dirigir sem cinto é contra a lei, mas é uma lei civil. Então são pequenas coisas que a gente tem que observar, que o Senhor manda a gente observar. E não, quando você vai ler aqui, uma lei civil que era observada de 4 mil anos atrás. Então tem gente que observa a lei civil aqui na Escritura e quer realizá-la, mas não anda com um cinto de segurança. Entendeu? Então essa você deixa e aí você olha a lei civil do Brasil. Lei moral, resumida nos 10 mandamentos. A gente observa e a gente obedece e a gente tem que segui-la. E a lei cerimonial, ela foi cumprida em Cristo.
Ezequiel, do 43 ao 46, ele também vai dar ali as medidas e consagração do templo. Se a gente for observar aquilo que eu estava falando, né? Ele também continua falando ali das medidas, naquele detalhado, regras para os sacerdotes, regras para ofertas, regras para as festas. Se você observar em todo o Antigo Testamento, o Senhor sempre vai dizer, olha, eu quero que minhas festas sejam assim. Quando você for trazer uma oferta para mim, eu quero que seja assim, no momento tal, na hora tal. Os sacerdotes, eles têm que agir assim e assado. Outra coisa que é interessante para nós é quando ele fala da figura do príncipe. Esse príncipe aqui não seria o filho do rei, mas o líder do povo. Então ele está falando agora para os líderes da nação. Vamos supor, no nosso tempo, ele fala para o presidente, para os governadores, para os prefeitos, judiciário, tudo. Então ele está falando para aqueles que governam a nação. Esses príncipes aqui não seriam o filho do rei, mas aqueles que estão à frente da nação. E ele representa todo o povo como um novo Davi. Então, os governantes, eles representam todo o povo. 43, 16 e 17, alguém pode ler? 45, 16 e 17. Não, o 45. Ezequiel, 45. Então veja, o líder do povo, ele representa o povo. Então, por vezes em Israel, o que é que vai acontecer? Por vezes no povo de Deus vai acontecer o quê? O representante, ele vai estar em pecado. Aí o que é que acontece com o povo? Todo mundo paga, né? O príncipe do povo, ele faz algo errado. Davi fez algo errado. Quem pagou? A nação toda. Os reis de Israel, se você for olhar lá 1ª e 2ª Reis e Crônicas, o povo errou. O que é que acontece? O príncipe, o líder do povo errou. O que é que acontece com o povo? Todo mundo erra. Reino do Norte e Reino do Sul. O rei começa a adorar falsos deuses. Todo mundo paga. Por quê? Porque a Escritura, ela é muito clara quando ela trata da liderança do povo. Aquela história, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela nunca trata assim as pessoas como individuais, mas um conjunto, mostrando assim a questão da família. Segue o líder. Então veja, se um líder for falso, o povo ia seguir por falso. E aí a mesma coisa, isso aconteceu por muitos e muitos tempos. Por exemplo, até a Reforma Protestante, hoje não mais. Mas antigamente era assim, se o Denner foi eleito presidente do Brasil, aí o Denner diz, a partir de hoje todo mundo no Brasil é budista. Todo mundo ia ser budista, não tinha escolha. Entendeu? Então você era de um país católico, você era obrigado a ser católico. Isso ainda acontece em muitos países árabes, países hindus, lá na Índia, em locais da Índia, Paquistão, que se você... o país é hindu, o país é islâmico. Você se converte ao cristianismo, você não consegue mais nem comprar um pão. Baixava um decreto, a partir de hoje todo mundo Nabucodonosor vai fazer isso, né? Me converti ao Deus de Israel. Você serve qual Deus? De Israel. Ele não é doido de falar o contrário? Então, quando o líder ele fazia, o povo todo seguia. Isso vai acontecer também na história da igreja, lá num país da África, agora eu já lembro o nome, deu um branco agora, em que o rei se converteu e o povo todo se converteu ao cristianismo. E lá um dos primeiros países, se não o primeiro país totalmente cristão do mundo. É um país africano, o primeiro país
declarado cristão, porque antes era só uma religião, mas o primeiro país que se declarou assim cristão é esse país lá na África. Já eu vejo aqui o nome para falar para vocês. Por quê? Porque o rei se converteu, aí todo mundo tem que se converter. E aí tem lá nos escritos, todo mundo daqui é cristão. Então, era o representante do povo. Então, o rei errava, o povo pagava também. Aí há um cumprimento parcial no retorno do exílio e o cumprimento pleno do futuro rei davídico. Porque você vai ler as escrituras e vai falar, meu servo Davi, um rei Davi vai voltar. O povo esperava quem? Um rei da descendência de Davi. É a plenitude chegando. E quem é este que nós aguardávamos, que o povo aguardava e que nós aguardamos o seu retorno? Jesus Cristo. Então veja, as escrituras elas vão apontando para um rei perfeito. Quem é esse rei perfeito? Cristo. Aí ele veio. Aí o povo disse, mas peraí, que rei perfeito é esse que apanha? Que rei perfeito é esse que não tem exército? Que rei perfeito é esse que foi chicoteado, que foi humilhado? Isso não é um rei perfeito. Vamos deixar ele morrer mesmo e vamos seguir nosso jogo. E aí hoje o povo de Israel até hoje aguarda um rei perfeito que restaurará o Estado de Israel. Haverá paz entre as nações, não terá mais guerra, Israel será uma grande potência. Mas veja, para nós o rei perfeito já veio e retornará. E eu também já disse isso outras vezes, porém, a imagem que nós temos na cabeça de Cristo, quando a gente observa aí, sei lá, séries, livros, ou se você já foi católico, aquelas imagens, é de um Jesus sofredor, de um Jesus contorcido, de um Jesus machucado, de um Jesus pobre, de certa forma, assim, de espírito, carente de atenção. Mas não é esse Jesus que existe hoje. Veja, Jesus ele foi o servo sofredor, ele passou por humilhação. Mas Apocalipse é muito claro que quando Cristo retornar, você não vai ver mais um Deus carente como o povo quer passar. Você vai ver um soberano Senhor vindo com um cetro de ferro, o mundo pegando fogo e ele regendo as nações com um cetro de ferro, com a mão pesada. E aí daqueles que não são seus, a gente vai estar louvando a Deus, olha nosso Deus como é poderoso, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ai daqueles que não conhecem ao Senhor, porque eles sentirão a poderosa mão de Deus. Então veja, é esse Rei que nós aguardamos. Não é aquele que é pregado numa cruz sofredor. Não, nosso rei agora virá com as vestes, virá com um cavalo, virá com um grande exército e acabará com tudo. Trombeta, e ele diz, ele regerá com um cetro de ferro. Isso é demonstrando assim, poder. Os soldados deram um caniço quebrado, porém ele virá agora com um cetro de ferro, né? E aí, quem permanecerá diante do Senhor? Só tem mais esse outro slide para a gente terminar. Davi, vamos ver lá Salmo 15 e Salmo 24. Quem poderá estar na presença de Deus? Eu tratei isso há pouco, mas vamos ver de novo. Alguém pode ler 1 e o 2? Só. Não, pode ler o Salmo 15 todo. É pequeno, dá tempo. Alguém pode ler o 15? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E que vive com integridade, pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e não não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Porque a seus olhos tem por presídio, e réprobo, mas honra teme ao Senhor, e que jura com dano próprio, e não que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno com acumulações. Quem deste modo procede, não será jamais apagado. Aí no 24, ele vai falar no 3 e no 4, né?
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, Davi, ele se questiona, né? Quem habitará com o Senhor? Quem habitará com o Senhor é aquele íntegro de coração, é o que tem o coração purificado. E o que é que Ezequiel tratou? Nós observamos em algumas aulas passadas. Aquele de coração puro é aquele purificado por Deus. Deus, se eu não me engano, Ezequiel 36, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis limpos. Aqui é Deus falando ao povo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, quem habitará no templo do Senhor? Quem habitará na presença do Senhor? Aquele que foi transformado pelo próprio Senhor. Aquele que teve seu coração purificado pelo Senhor. E aí vai demonstrar que ninguém cumpre isso plenamente, né? Quem é puro de língua, sem Deus, e aí Deus promete essa purificação. Em Cristo, finalizando, nós somos templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 6,19, vai demonstrar isso. Vamos ler, enquanto as crianças chegam, já está finalizando. 1 Coríntios, eu vou ler, 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nosso corpo não é nosso, mas é do Senhor, porque ele é templo do Espírito Santo. Em Cristo nós temos acesso ao Santo dos Santos. Lá o autor de Hebreus vai tratar isso, Hebreus 10, 19 a 22, ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então veja, nós somos, o que é que Ezequiel viu? Um templo perfeito, a habitação de Deus. E Paulo vai dizer aos Coríntios: vocês são templos do Espírito Santo. O autor do Hebreus vai dizer: vocês têm acesso aos santos dos santos por causa do sangue de Jesus. E nós temos um príncipe perfeito, que é o príncipe prometido, que é aquele que é o que é que o príncipe da nação fazia, o líder da nação? Ele representava todo o povo. Se ele acertava, o povo acertava. E se ele errava, o povo errava. Porém, quem é nosso líder perfeito não é o Fabiano, não é o Zezinho, não é o Hélio. É Jesus Cristo. E Jesus não erra. Entendeu? Então, Davi não errou, o povo pagou. Os reis do norte e do sul erraram, o povo pagou. Jesus erra? Jesus não erra. Jesus acertou. E aí nós acertamos com ele. Hebreus 2, 11 a 13 vai dizer: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Então veja, por causa que é pela obra dele, ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Deus não tem vergonha de nos chamar filhos. Por quê? Por causa do perfeito trabalho de Jesus. Então, concluindo, a presença de Deus regula a vida de seu povo. Hoje o Espírito Santo habita em nós, então nos leva a nos santificarmos dia após dia. Em Ezequiel, a glória do templo e regras para a vida aqui eu botei errado, vamos pular. Hoje nós somos o templo de Deus. Então, quando você vê ali a perfeição do templo, você lembra que você é o templo que carrega a presença de Deus. Você é parte desse templo, você é um tijolo desse templo que carrega a presença de Deus.
Então você tem que se santificar, você tem que demonstrar isso ao mundo. O mundo vai olhar para você e glorificar o nome de Deus. Como? Por causa da sua aparência? Não, por causa das suas ações, por causa dos seus frutos, por causa da sua paciência e do seu amor. E nós somos chamados a viver em santidade pela presença de Deus em nós. Porque nós não mais que vivemos, mas Cristo vive em mim. O corpo não é mais seu, mas agora ele pertence a Deus. Então veja, por causa disso nós então andamos em santificação, andamos em santidade. E aí nós vamos ainda finalizar a próxima semana o livro de Ezequiel e passamos para o livro de Daniel. Alguma dúvida ou contribuição? Então deu para terminar hoje. Vamos. Versículo?